e foram parar em uma ilha. E que ilha era essa? O nome da ilha se chamava Malta. A Bíblia diz que por causa da chuva e do frio, todos ali ajuntaram lenha, fizeram uma grande fogueira. Grande Deus. E de repente, quando por causa da chuva a fogueira começou a esfriar, começou a querer apagar, e Paulo olhou para aquela fogueira e disse: se depender de mim, o fogo não vai apagar. E a Bíblia diz que Paulo ele foi apanhar lenha, ajuntou lenha para acender a fogueira. E a Bíblia diz que quando Paulo ele coloca a mão sobre as lenhas, a Bíblia diz que uma víbora pegou na sua mão. Víbora, que significa uma cobra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo ele sacudiu e a cobra caiu no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os bárbaros, aqueles que estavam com Paulo, ficaram assustados, aleluia, porque a cobra estava na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer nesta noite, querido, que levar a palavra de Deus, o Evangelho, às vezes é uma missão árdua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que fazer que nem Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Aleluia. Nós temos que levar a palavra do Senhor. Mesmo vai ter momento das nossas vidas, louvado seja Deus, que não vai ser fácil. Vai vir lutas, vai vir peleja. Olha a situação de Paulo aqui nesse texto. A Bíblia diz que fogueira estava se esfriando, aleluia, a fogueira estava querendo apagar, mas Paulo, aleluia, disse: se depender de mim, não vai apagar, eu vou pegar lenha e vou reacender, aleluia, a fogueira. E quando ele pega, a cobra pega na sua mão, aleluia. Mas às vezes o irmão pode ficar dizendo: irmão Heraldo, mas Paulo estava fazendo a coisa correta, Paulo estava fazendo a coisa certa, e Deus permitiu que a cobra pegasse na mão de Paulo. Querido, não é porque nós servemos a Deus, aleluia, que às vezes as coisas não vão acontecer. Deus vai permitir certas coisas acontecer na sua vida ou na minha vida, mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto: Deus permitiu que a cobra pegasse na mão de Paulo, aleluia, louvado seja o nome. Mas Deus não permitiu que o veneno fizesse efeito, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas na minha e na sua vida, querido, que Deus vai permitir, louvado seja o nome, que aconteça, mas Ele não vai permitir que o mal venha a crescer e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, louvado seja o nome. Tem coisas, aleluia, para nós levarmos o Evangelho, aleluia. Glória a Deus. Às vezes temos que passar por lutas. Paulo, aleluia, nas cartas deles, nas viagens missionárias deles, passou por dificuldade. Mas eu quero te dizer nesta noite e animar a igreja, louvado seja o nome do Senhor, mesmo por dificuldade, Deus estava com Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo passando por luta, Deus estava com Paulo. E eu quero dizer nesta noite, mesmo você passando por luta, mesmo você passando por prova, Deus está com você todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Se nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, vimos aqui, querido, que tem coisas nas nossas vidas, aleluia, que às vezes está doendo, que às vezes está difícil, mas temos que fazer. Nós vimos lá, aleluia, a história, aleluia, louvado seja, de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso, era um homem, um chefe do rei da Síria, era um homem valoroso, era um homem importante naquela cidade. E a Bíblia diz que Naamã, aleluia,
por causa, mesmo com a sua deficiência, mesmo com a sua enfermidade, Naamã não deixou de fazer o seu papel. Aleluia. Qual era, Aldo? Aleluia. De assumir o seu cargo, aleluia. Como ele era um homem importante, era um general, era um chefe, ele fazia o papel. Ninguém daquele exército sabia da lepra de Naamã. Bem assim, querido, é na minha e na sua vida. Às vezes tem coisa, Antônio, que às vezes só eu, só o Senhor, aleluia, e Deus sabe as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos. Aleluia. Mas nós não podemos parar de fazer aquilo que Deus ordenou. Aleluia. Nós estamos vivendo às vezes numa geração que às vezes quando o calo aperta um pouquinho, diz logo, vou parar. Não vou continuar. E Jesus diz, ei filho, aleluia, não importa, aleluia, que estão vendo a sua cicatriz. Aleluia. Naamã era leproso. Naamã estava com sua roupa de general. Ninguém via o seu defeito, ninguém via a sua enfermidade. Só ele e Deus sabia da sua enfermidade. Mas ele não parou de fazer o seu ofício. Bem assim, querido, é o cristão, mesma vez sangrando, aleluia, mesma vez chorando, mesma vez se arrastando, mas eu quero te dizer nesta noite, não pare de fazer o que Deus te ordenou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, querido, Deus te chamou, aleluia. Às vezes tem momentos das nossas vidas que às vezes nós estamos sangrando, aleluia, estamos no limite. Mas Deus conta comigo e com você para levar uma palavra de ânimo para alguém. Graças a Deus, é verdade. Mesmo, querido, você tem situação das nossas vidas que às vezes mesmo passando por dificuldade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certa vez eu estava em um certo lugar de uma das congregações que a gente toma conta e eu estava passando por uma situação difícil. Mas tinha uma pessoa que estava passando por a mesma situação que eu estava passando. E eu tive que ir lá e levei uma palavra de conforto. Aleluia. Mesmo doendo, querido. Mesmo chorando, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus me ordenou, aleluia, para levar aquela palavra à pessoa. Grande Deus. Então, mesmo, querido, tem situação da sua vida que você às vezes está sangrando. Aleluia. Mas não pare, aleluia. Glória! Aleluia. Às vezes o evangelho, aleluia, é difícil, mas Deus conta comigo e com você. Paulo, ele diz aqui no texto, ei, aleluia, o fogo está querendo apagar, mas se depender de mim, aleluia, não vai parar. Às vezes, querido, nós estamos numa congregação com poucas pessoas. Às vezes alguém olha e vê e diz, ei, ali não vai mais continuar, ali vai acabar, vai parar. Mas se eu e você, cada um de nós dizer, se depender de mim, a obra vai continuar. Aleluia. Porque a obra não é do presbítero Aldo, a obra não é do presbítero Antônio, a obra não é dos obreiros, a obra é de Deus. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. E se Deus, querido, Ele nos confiou, aleluia, a obra, aleluia, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Deus, Ele conta, querido, comigo e com você. Deus, Ele não conta, aleluia, louvado seja, mas se Ele queresse que os anjos, aleluia, viessem evangelizar, viessem pregar, Ele tinha ordenado, mas Ele conta comigo e com você para levar a boa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não pare. Não desista, louvado seja o nome de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Eu vejo um trabalho ali no Riacho Fundo, glória a Deus, um trabalho difícil, um trabalho árduo, aleluia. Um trabalho que passou 2 anos com o templo fechado, mas o que eu me alegro, querido, aleluia, que por causa de 2 crentes naquele lugar, de joelho orando, Deus não deixou a igreja fechar. Deus, Ele permitiu e abriu, querido, por causa de 2 crentes, aleluia, que não desistiram. Às vezes você está pensando até em desistir da sua família, ou desistir dos seus sonhos, ou desistir dos seus projetos, mas eu quero te dizer, como ministro do Senhor nesta noite, não desista, glória a Deus, porque Deus, Ele é fiel
para cumprir aquilo que Ele promete. Aleluia. Olha que quando Jesus foi ser entregue, aleluia, aos malfeitores para ser morto por mim e por você, aleluia, mas Ele deixou uma palavra de ânimo aos discípulos e a todos a nós. Ele diz: ei, não se turbe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Promessa, querido, de ânimo, aleluia. Então o que eu quero dizer nesta noite: não desista, querido, dos teus sonhos, não desista dos teus projetos. Saiba de uma coisa, aleluia, não importa o número de crentes que está neste lugar, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor está à procura, querido, é de verdadeiros adoradores, aleluia. Graças a Deus. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente, e Ele está neste lugar. Glória a Deus.